Olá, queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Hoje o tema da nossa entrevista vai ser Direito Digital, né? Nós estamos com os nossos convidados Adriana Dornelles, ela é especialista em Direito Digital, e o Adriano dos Santos também, né? Também especialista em Direito Digital, e nós vamos estar comentando um pouco sobre esse assunto. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, para começar nossa entrevista, vocês podem começar falando quando que começou a era digital e qual que seria a importância da era digital na atualidade? Então, a era digital, ela começou lá na época da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta do primeiro computador pelo físico e matemático Alan Turing, que ele fez parte de um grupo que criaram o primeiro computador, em 1943. Posteriormente veio, então, após muitos anos, a internet como a gente conhece hoje, isso na década de 1990. E qual que foi o objetivo de vocês em buscar a especialização em Direito Digital? Bom, devido a toda essa evolução, né, que a era digital ela trouxe para o meio humano e para toda essa convivência nossa em sociedade, eu como advogada achei que era importante buscar essa área, porque hoje a gente vê contratos digitais, comércio digital, comunicações digitais e uma carência muito grande de profissionais nessa área, especialmente aqui na nossa região. Então foi por isso que eu busquei lá na PUC do Paraná a especialização, onde eu conheci o Adriano, que daí vai falar por que ele buscou, né? Bom, eu trabalho já há mais de 10 anos com tecnologia, os últimos 5 com segurança da informação, e o objetivo de cursar, né, Direito Digital com o pessoal onde eu conheci a Adriana é conciliar a questão das leis de proteção de dados com a proteção da informação, né, segurança das informações no contexto geral. Então, aplicar também no contexto de segurança da informação a questão das leis, né, que estão relacionadas a esses dados. E hoje vocês estiveram aqui na cidade de Rio Negro, né, fazendo uma palestra para os alunos do ensino médio do Bom Jesus, né? E sobre a área digital, e qual o objetivo das palestras que vocês estão ministrando? Bom, a gente, com os riscos relacionados à evolução tecnológica, nosso objetivo é conscientizar os alunos, os estudantes, para que eles conheçam os riscos relacionados à internet, à utilização dos dados, ao compartilhamento dos dados na internet e tenham formas, né, como cultura, já desde cedo, a se proteger, a se conscientizar e também transmitir esse conhecimento aos seus pais, né, à sua família, às pessoas que estão ao seu redor. E explicando para a gente aqui quais seriam os principais impactos da era digital no mundo moderno. Então, nós temos hoje a questão da inteligência artificial, né, que é visível a inteligência artificial hoje, tanto na questão da computação, quanto na internet das coisas. Hoje já tem carro que é totalmente conectado, as redes sociais elas também são de grande impacto, porque através da possibilidade da internet se criaram as redes sociais, e no Brasil tem um volume enorme de usuários, e isso faz com que as pessoas se aproximem mais. E também tem os impactos negativos, né, das redes sociais. Outro impacto que nós podemos dizer que foi de grande valia na medicina. Hoje em dia, a humanidade, ela inclusive está tendo acessos a diagnósticos mais rápidos que são conseguidos através da inteligência artificial. Bom, é uma gama tão grande de impacto que a gente até, né, Adriano, nós pensamos aí quais seriam os principais, mas eu vejo que são esses: a globalização, você ter acesso à informação instantânea em qualquer lugar do mundo, e também outra coisa que impactou e vem impactando muito na forma como as pessoas se comunicam, o comércio, a forma como as pessoas compram e vendem. Esses são os principais, né? E quais seriam os principais riscos, né, dessa era digital? Bom, com o crescimento enorme das redes sociais e também da utilização de celulares,
computadores e tudo, as pessoas elas estão muito expostas, né? Os seus dados pessoais estão expostos, o seu dia a dia há uma exposição muito grande, a segurança ela não é mais como era antigamente, e então nós nos preocupamos muito com isso. O Adriano ele é especialista em segurança da informação, então eu vou deixar que você complemente essa resposta para nós. Obrigado, Adriana. Então, assim, a evolução, né, a tecnologia, juntamente com a evolução tecnológica, ela tem fome de informação. Ela se alimenta de dados, né, para poder crescer, poder evoluir. E os riscos hoje, né, estão relacionados ao compartilhamento desses dados. Qual a utilização dessas informações pelas tecnologias, as empresas que fornecem as tecnologias, para onde vão nossas informações e quem está utilizando, né, e para quê. Então, os principais riscos, aí, nós temos vários que podem ser elencados, mas assim, é com relação ao compartilhamento. O que eu estou compartilhando, com quem e para quê? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, né, em qualquer transação, em qualquer relacionamento que envolva compartilhamento de informações, nossos dados pessoais, né, como nome, CPF, RG, né, e outros aí que são relacionados na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E já falando... Fernanda, só complementando. Então, o que acontece? Qual é o grande risco de eu compartilhar os meus dados com alguém? Qual que é o problema? O problema é que você pode ser vítima de golpes, você pode ser vítima de extorsão, você pode ser vítima de utilização indevida dos seus dados. Por exemplo, na advocacia a gente vê, é comum pessoas sendo vítimas do golpe do WhatsApp, pessoas sendo vítimas de utilização indevida dos seus dados para contratos, para compra em nome de terceiro, né, com o CPF. Então, existe um universo enorme aí de riscos que as pessoas precisam aprender a se prevenir, né, Adriana? Realmente. E falando sobre a LGPD, né, já é uma lei que veio para proteger a gente justamente também desses riscos que você falou, né? Então, pode explicar qual que é a importância mesmo da LGPD? Bom, primeiramente falando o que é a LGPD, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que ela foi criada para que os usuários sejam protegidos pelo uso indevido das instituições, das empresas, das organizações como um todo. Essa lei, ela obriga que todas as empresas, todas as instituições, elas se adequem ao sistema de segurança para evitar que os dados desses usuários, dados assim como o Adriano falou, nome, RG, identidade, CPF, endereço, dados sensíveis como tipo sanguíneo, orientação sexual, que eles caiam na rede, que eles caiam na internet. Então, essa lei ela obriga que as empresas estejam adequadas a ela. É uma lei de 2018, que era para ter entrado em vigor em 2020, porém, devido à pandemia, foi estendido o prazo para as empresas se adequarem, e ela vai entrar em vigor, ela entrou em vigor em agosto de 2021, ou seja, ela já está valendo. E aí você, que é empresário, que é gestor de um órgão público, que é gestor de uma instituição, de uma universidade, de uma escola, você tem que saber que essa sua empresa, este órgão que você administra, ele tem que estar adequado, porque vai começar a vir fiscalizações e os valores das multas, eles são variáveis. Eles vão variar de 5 mil a 50 milhões de reais. Quer complementar alguma coisa da LGPD? Eu acho que com relação à adequação das empresas, né, a LGPD ela trouxe essa preocupação, né, e essa obrigação as empresas se adequarem e utilizarem o mínimo de dados possíveis para a execução das suas finalidades. Então, tem essa obrigação das empresas, né, que precisam se adequar, né, ser transparente com os seus clientes, seus usuários e utilizar o mínimo de informação possível, pois quanto mais informação as empresas coletam das pessoas para fazer o tratamento dos dados, né, como diz na LGPD, maior a responsabilidade sobre essas informações e, consequentemente, maior o investimento que a empresa precisa ter em segurança da informação para proteger essas informações, né, porque, como a Adriana comentou, as multas
relacionadas aí ao uso inadequado dos dados pessoais, vazamentos, enfim, são muito pesadas. E vocês citaram alguns golpes, né, que as pessoas caem, assim, também tem golpes que podem cair por redes sociais, por diversos meios, né? E quais são as principais formas de prevenção para que as pessoas não caiam nesses golpes por meios digitais? A própria prevenção em si, né, estar atento a com quem eu estou compartilhando os dados, qual é a finalidade que estão solicitando determinadas informações. As redes sociais também é um vetor de vazamento de dados, acontece muito, então prestar muita atenção e estar atento ao que eu compartilho nas redes, quem tem acesso às minhas redes, de que forma isso está sendo compartilhado. Está sendo compartilhado de forma privada, né, somente as pessoas que eu tenho relacionamento conseguem visualizar e ter acesso às minhas informações, ou isso está compartilhado de forma pública, né, porque essas informações são utilizadas aí para diversos golpes, né, de cybercriminosos relacionados aí a phishing, que, né, é o golpe que você solicita informações pessoais ou leva a pessoa a executar alguma ação, né, que ela normalmente não faria. Normalmente é utilizado ali o pretexto da urgência, uma oferta muito, muito boa, né? Então é aplicado aí golpe de engenharia social também, que tende a manipular a percepção e o sentimento, né, dessas pessoas, das vítimas, para que eles realizem ações e forneçam, né, dados pessoais e que irão ser utilizados por criminosos para cometer vários delitos, falsificar a identidade, e, enfim, tem vários ali. Não sei se a Adriana quer complementar. Não, acho que você já foi bem. Uma forma de prevenção, a questão da senha segura. As pessoas utilizarem senhas fortes. E senha forte, em termos digitais, não é aquela que só tem números. Colocar o maior número possível de caracteres, colocar letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais como arroba. Outra dica é não usar uma senha óbvia. Usar uma senha que algo que seja só você que conhece, ou tipo uma comida preferida. Isso aí evita que seus dispositivos móveis sejam clonados, sejam acessados e seus cartões de crédito também sejam acessados, né? Isso, então, chegando ao final da nossa entrevista, a gente agradece a participação de vocês. Fica aí a nossa conscientização, então, né? Eu agradeço a oportunidade e eu só queria dar mais uma dica para os nossos seguidores aqui do Diário de Rio Mafra, falando a respeito de que, se porventura você for vítima de um golpe, você tem que imediatamente registrar um boletim de ocorrência, você tem que imediatamente procurar a instituição bancária, informar que houve o golpe, pedir estorno do valor e também fazer a denúncia através do canal de denúncia da Polícia Civil pelo telefone 181. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão relevante e tão atual, que são os riscos, né, relacionados à utilização dos dados da internet, e fico à disposição aí para demais aí esclarecimentos sobre o tema. Isso. Então, essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no nosso site e no nosso jornal impresso.